Olá! No vídeo de hoje eu gostaria de falar das chamadas tecnologias exponenciais que estão transformando o varejo e vão transformar ainda mais. A gente tem falado muito da disrupção que está acontecendo no varejo e por trás dessa disrupção existe muita tecnologia chegando. Essas tecnologias trabalham muito com os dados que o varejo tem gerado. Para vocês terem uma ideia, o varejo gera no mundo 500 petabytes de dados por hora. Esse dado foi divulgado pelo Satya Nadella, presidente mundial da Microsoft, na última NRF. É muita informação e as tecnologias começam a trabalhar essa informação e a trazer inteligência, produtividade e cada vez mais um varejo inteligente. Eu separei hoje 3 dessas tecnologias exponenciais para dividir com vocês e falar um pouco das aplicações dela no varejo mundial. A primeira dessas tecnologias exponenciais que eu vou abordar é a inteligência artificial, que junto com o machine learning, que é o aprendizado que os algoritmos recebem, tem transformado a maneira com que o varejo acontece, transformando ele em algo mais inteligente, mais produtivo e mais eficiente. E eu vou passar para vocês um pouco as aplicações disso em situações reais onde o varejo acontece. Imagina a maneira com que a gente determina preços. Imagina a maneira com que a gente define sortimento. Imagina a maneira com que a gente determina uma nova loja. Imagina a maneira com que a gente determina o quadro de pessoal de uma loja. Essas decisões, muito tempo atrás, eram decisões baseadas em experiência, na opinião das pessoas ou em alguns poucos dados. Essas decisões caminham para serem tomadas em inteligência artificial com machine learning, ou seja, algoritmos, fórmulas matemáticas que vão usar dados que a gente tem e que a gente teve, ou seja, dados históricos, e que vão gerar muito mais precisão, muito menos erros e vão trazer uma segurança para as empresas, ou seja, um nível de precificação com mais rentabilidade, um nível de sortimento que dá para o cliente uma ideia de que ele tem os melhores produtos, um nível de expansão e de abertura de novas lojas com menos erros, um nível de otimização do quadro de pessoal para que a gente tenha gente certa na hora certa, as lojas sempre com um nível correto de pessoal, um recrutamento e seleção baseado em inteligência artificial, que é algo real e acessível para as empresas, contratar, usando inteligência artificial, o funcionário certo num tempo mais rápido, com baixo custo, ou seja, as aplicações são reais. Existem as aplicações um pouco mais sofisticadas e talvez por isso um pouco mais caras, mas existem aplicações acessíveis para o pequeno, para o médio e para o grande varejista. Então essa é uma das tecnologias que eu tenho chamado de exponenciais. A segunda tecnologia exponencial que está transformando o varejo, e essa é um pouquinho mais depois, mas ela está chegando, é o 5G, que combinada com a inteligência artificial vai trazer um varejo cada vez mais high-tech, e esse é um ponto que eu tenho dito. O varejo lá atrás era algo low-tech, ou seja, pouco intensivo em tecnologia, e está se tornando uma indústria de altíssima tecnologia. Esse é o motivo da gente estar falando tanto em tecnologia aqui. E o 5G, que está caminhando por uma definição no Brasil, a gente deve ter os editais ainda esse ano, em 2020. Lembrando, a gente já abordou, temos um vídeo sobre 5G aqui no canal. Na China, na Coreia, em alguns países da Ásia, ele já é realidade. E mais do que isso, o que o 5G muda para o varejo? O 5G, mais do que uma conexão rápida, ele traz baixa latência dos dispositivos conectados. Então a gente vai ter, por exemplo, a loja toda conectada, né? Os dispositivos das pessoas, os IoTs, as internet das coisas, que podem ser câmeras, podem ser tags, podem ser móveis da loja, pode ser um centro de distribuição inteiro, pode ser uma indústria inteira, com baixa latência, ou seja, com segurança de que aquele objeto está conectado de verdade, usando pouca energia e baixo custo. O mundo estará conectado. Ou seja, a gente vai ter a inteligência artificial usando ainda mais dados, sendo conectados com mais segurança, com mais precisão, ou seja, essas tecnologias exponenciais se combinam. A terceira e última tecnologia exponencial que eu quero abordar no vídeo de hoje são os robôs. Os robôs têm avançado bastante. Um exemplo que eu tenho dado, há 3 anos eu dei um exemplo
de um robô que foi lançado na NRF, que era o Bossa Nova, um robô lançado pela Intel e testado pelo Walmart, que fazia os inventários, olhava os planogramas em loja, e que era uma grande novidade, mas era o único robô fazendo aquilo. Nessa última NRF a gente viu um monte de soluções equivalentes ao Bossa Nova, fazendo muitas vezes de forma melhor, mais barato, ou seja, a robótica, seja aquela robótica em loja que vai trazer muita produtividade, muita inteligência para a gente melhorar os inventários, para a gente trazer inteligência na maneira com que os produtos são expostos, para a gente receber os clientes, a robótica em centro de distribuição, seja carregando prateleiras, seja checando preços, checando mercadorias, a robótica autônoma, que a gente chama, que na China tem sido muito útil na entrega de produtos. Agora, com a questão do coronavírus, é ela que tem resolvido, por exemplo, nos hospitais de Yuan, as entregas, né, nos quartos, de maneira que eu não exponho os profissionais de saúde. A robótica, de fato, entrou numa nova onda e é uma tecnologia exponencial. Então, eu separei essas três, inteligência artificial, 5G e robótica, para dar um exemplo de que a gente tem tecnologias que vêm crescendo de forma exponencial, daí o nome, e que fazem parte dessa agenda de um varejo que vem mudando bastante e que a gente vem contando essas mudanças para vocês aqui nos nossos vídeos.